divino sobre a religiosidade de aparência. O texto, a gente vai continuar, Marcos 11, está a partir do verso 11 até o verso 21. O julgamento divino sobre a religiosidade de aparência. Eu coloquei aqui, vai passar aí para vocês na tela. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Depois de olhar tudo ao redor atentamente, voltou a Betânia com os 12, porque já era tarde. Lembremos que Jesus tinha acabado de entrar em Jerusalém sobre um jumento. A população, na expectativa de que ele resolveria os problemas sociais, políticos e econômicos, gritou: Hosana, que significa salva-nos agora. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Fizeram uma festa, Jesus entra com um jumento. Depois ele vai ao templo, olha tudo que estava ao redor atentamente e volta para Betânia. Betânia passou a ser então uma cidade dormitório de Jesus. Ele entra em Betânia e sai várias vezes, vai para Jerusalém, vira um alvoroço lá a presença dele, ele volta e vai dormir em Betânia. Depois, pela manhã, ele volta de Betânia, entra em Jerusalém novamente. Então vamos lá, o verso 12. Na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Ele viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: nunca mais comam de seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Impediu todos de usarem o templo como mercado. E os ensinava dizendo: as Escrituras declaram: o meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês o transformaram no esconderijo de ladrões. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar um modo de matá-lo. Contudo, tinham medo dele, pois o povo estava muito admirado com o seu ensino. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Até o verso 21. Se eu fosse produzir um filme sobre essa passagem, eu começaria o filme há 430 anos antes de Cristo. O início do filme mostraria 430 anos antes de Cristo, o profeta Malaquias. O profeta Malaquias, um dos últimos profetas, ou melhor, o último profeta antes de Cristo. Ele, no capítulo 1, no verso 6, ele diz assim: o Senhor dos exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra o seu pai, o servo respeita seu senhor. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que eu mereço? Vocês desprezam o meu nome. Malaquias também disse, no capítulo 2, verso 1, para sacerdotes: ouçam, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Escutem-me e decidam honrar o meu nome, diz o Senhor dos exércitos, pois do contrário enviarei maldição sobre vocês. Amaldiçoarei até mesmo as bênçãos que receberem. Na verdade, já as amaldiçoei, pois vocês não levaram a sério a minha advertência. No capítulo 2, verso 8, Malaquias, 430 anos antes de Cristo: vocês, sacerdotes, se desviaram do caminho de Deus. Suas instruções fizeram muitos caírem em pecado.
Vocês quebraram a aliança que eu fiz com os levitas, diz o Senhor dos Exércitos. Se você for estudar o livro do profeta Malaquias, você verá os principais pecados apontados por esse profeta 430 anos antes de Cristo. Eles faziam rituais de sacrifícios em desobediência à lei de Deus. Por exemplo, ao invés de oferecerem em sacrifício um animal sadio, perfeito, eles ofereciam animais cegos, mancos. E os animais sadios e perfeitos, eles ficavam com eles. Olha que loucura, que falta de temor a Deus. Roubavam o melhor das ofertas e dízimos, eles roubavam para eles. Há traição entre os irmãos da nação. O profeta fala assim: vocês não são irmãos? Vocês não têm só um pai? Por que vocês traem uns aos outros? Há casamentos mistos, o chamado jugo desigual. Buscavam mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses, falsos deuses, e acabava contaminando a adoração em Israel. O profeta Malaquias também cita que eles choravam lágrimas na hora da celebração e do culto, e eles saíam com um senso de vazio, que o culto não era aceito. E eles reclamavam: Senhor, Deus, a gente vem aqui, a gente celebra, a gente ora, e parece que o culto não está sendo recebido. O profeta aponta também o divórcio como maldade à esposa. Lançava a esposa fora e ela ficava à mercê, desamparada, em troca de outra. E outra coisa que o profeta aponta é que eles se achavam muito bons para estar em dificuldades. Eles estavam em dificuldades 430 anos antes de Cristo, e eles cansavam a Deus. Está escrito assim, cansavam a Deus em reclamar que os ímpios que recebiam benefícios divinos. Cansavam a Deus, se cansou, porque eles estavam mal economicamente. Aí eles acusavam que Deus só favorecia os ímpios e eles eram bons, e não favorecia eles. Porém, aí em Malaquias 3 vem um ápice, que eu vou postar aqui, que diz assim, vejam, envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá a seu templo. O mensageiro da aliança por quem vocês anseiam certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Ele se sentará como um refinador da prata e queimará toda impureza, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Guardem isso, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. E então o Senhor se agradará novamente das ofertas do povo de Judá e do povo de Jerusalém, como no passado. Naquele dia eu julgarei vocês. Não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros, adúlteros e mentirosos. Falarei contra aqueles que roubam o salário de seus empregados, que oprimem as viúvas e os órfãos, ou que privam os estrangeiros de seus direitos, pois estas pessoas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Essa seria a filmagem, a imagem do filme 430 anos antes. Aqui está a promessa de que Deus pisaria no templo de Israel, 430 anos antes. Mas no ano 33 depois de Cristo, aqui há o segundo templo. Essa é uma maquete do templo de Herodes. Ele reformou o segundo templo, deixou ele mais belo, mudou a arquitetura. Ali vocês podem observar que é o pátio externo. O templo, ninguém entrava dentro do templo, a não ser os sacerdotes, dentro daquela casinha, daquele quadradinho lá, aqui ninguém entrava aqui dentro,
somente os sacerdotes. E lá, aqui atrás ficava o Santo dos Santos, e o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano. Aqui fora, aqui entravam os judeus. Os judeus entravam aqui, ó. Mas do lado de fora, ficava um espaço para os gentios. Os gentios não podiam entrar na parte que os judeus entravam. Mulheres ficavam num compartimento reservado também, que eu não sei onde é, mas as mulheres não... E o átrio é isso aqui, ó. Quando se fala o átrio, é isso aqui, ó. É a parte de fora. A princípio seria só essa parte aqui mesmo, o átrio. Porém, Herodes ele ampliou. Então, o chamado pátio dos gentios também. Tá? Então, Jesus faz a entrada triunfal, 33 depois de Cristo. O templo era parecido com esse, o templo de Herodes. O templo de Herodes, ele tinha um mecanismo muito interessante. Ele tinha uma moeda própria. Ninguém poderia entrar. No pátio ficava os mercadores vendendo animais para o sacrifício. Eles ficavam também trocando a moeda com a esfinge do imperador. As moedas romanas ou tinha a cara do imperador, ou tinha uma simbologia de deuses pagãos. Os judeus não aceitavam que essa moeda comprasse o sacrifício. Então o que eles faziam? Tinha a casa de câmbio. Ou seja, você traz a moeda com a cara do imperador, troca com a moeda do templo. Ou seja, tem uma taxa de câmbio. Ou seja, os sacerdotes, a aristocracia sacerdotal enriquecia ganhando dinheiro sobre isso, né? Então, taxas exorbitantes de câmbio, venda de animais para sacrifício, venda de outras mercadorias. Era uma feira livre e barulhenta ali dentro daquele pátio. Provavelmente seria o pátio dos gentios, uma bagunça só de venda. Então, esse pátio separado para os gentios provavelmente foi onde Jesus, conforme foi lido aqui, entrou lá e saiu derrubando tudo. João escreve, interessante que essa cena, todos os 4 evangelhos falam dessa cena. Geralmente Mateus, Marcos e Lucas são os sinóticos, né? Eles repetem de um ponto de uma visão diferente do outro. Mas João também fala. Então os 4 citam esse momento. João diz que Jesus ele faz um chicote e chega lá quebrando tudo, né? E irado com o que estava fazendo dentro do templo. Mas o texto que a gente começou lendo diz que ele olhou, quando ele entra triunfalmente em Jerusalém, ele vai ao templo, olha tudo e volta no outro dia. Expulsa os que compravam, que vendiam os animais para os sacrifícios, derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, impediu de usarem o templo como mercado. E disse: a minha casa, meu templo será chamado casa de oração para todas as nações. Ou seja, todas as nações podem se achegar aqui, ó. Mas vocês transformaram esse espaço no esconderijo de ladrões. Transformaram esse espaço no esconderijo de ladrões. No ano 33 depois de Cristo, cumpre-se o que foi profetizado pelo profeta Malaquias. É sensacional quando a gente vê que tudo é linkado, é ligado. Malaquias disse: o Senhor a quem vocês buscam virá a seu templo. Vocês estão reclamando que não sentem a presença? Que parecem que vocês fazem os seus louvores e as suas orações e parece que não são ouvidos? O Senhor virá ao templo de vocês. Mas quando Ele vier, quem vai suportar? Quando Ele vier, quem permanecerá em pé em sua presença? Ele saiu quebrando tudo. Quando Ele aparecer, Ele será como fogo, Ele será como sabão. Ele virá purificar essa loucura que vocês fizeram do templo. Eu julgarei vocês naquele dia. Malaquias capítulo 3, verso 5. Naquele dia eu julgarei vocês. É importante a gente
observar o que Lucas escreveu no capítulo 19, Jesus, antes de entrar em Jerusalém, ele chora. Lucas conta esse detalhe, ele chorou por Jerusalém. Ele viu a cidade e começou a chorar. Ele fala assim: como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz. Agora, porém, isso está oculto aos seus olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros, rodearão, apertarão o cerco por todos os lados, esmagarão você e seus filhos e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Jerusalém não reconheceu que Deus a visitou. Malaquias profetizou 430 anos que Deus ia pisar no templo. Jerusalém não reconheceu que Deus o visitou. Significa então que quando Malaquias profetizou que Deus iria pisar no templo para julgamento para Israel, na história a gente sabe que em 70 depois de Cristo, Jerusalém e o templo foram destruídos. Jesus profetizou a destruição em Lucas capítulo 19. Ele profetiza chorando: vocês não reconheceram que Deus o visitou. Jesus, então, conhecedor da sua missão, ele nos ensinou uma importante lição que foi escrita por Marcos, que foi a lição da figueira. Lição da figueira. Na manhã havia uma figueira cheia de folhas. Jesus foi ver se encontraria figos. E no entanto só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Jesus disse à árvore: nunca mais coma um fruto de ti. E os discípulos ouviram o que ele disse. Aí na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Foi isso que a gente leu. E Pedro se lembrou de que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: veja, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. O que tem a ver isso com o juízo? O que tem a ver isso com o que Jesus fez dentro do templo? O que tem a ver isso com a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo? A figueira é utilizada por Jesus como um símbolo de Israel, como um reflexo de condição espiritual daquele povo. Figueira com folhas mostra o quê? Uma aparência, uma religiosidade de aparência, de vida. Parece que tem vida, parece que tem saúde. Mas figueira com folhas e sem frutos revela a esterilidade espiritual de uma nação. É isso que Jesus está nos ensinando. Alguém disse que a árvore representa Israel, que embora externamente esteja cheia de folhas, ou seja, folhas, as rituais, as práticas religiosas, não estava dando fruto de arrependimento, de fé e de justiça que Deus esperava. Deus já estava cobrando 430 anos antes fé, justiça e arrependimento. Deus já estava cobrando de Israel 700 anos antes, por meio de Isaías, arrependimento, humildade, misericórdia, sinceridade. Mas Deus, em Malaquias, por Malaquias, ele fala: naquele dia eu julgarei vocês. O dia que eu for pisar o templo, eu vou pisar para julgar vocês. Aí em Marcos capítulo 11, verso 13, disse que só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Aí alguém disse que a ação de Jesus contra a figueira, ela pode ser vista como um julgamento simbólico, não contra a estação da árvore, mas contra a esterilidade espiritual de Israel. Kevin de Jong, ele escreve o seguinte: a expectativa de frutos espirituais de um povo escolhido, ela não é limitada pelas estações naturais, mas é uma exigência contínua da parte de Deus. Fruto de arrependimento,
de um povo que é de Deus não depende de estações, de acontecimentos naturais. Devem ser contínuos. É isso que essa mensagem da figueira está nos ensinando. Israel foi chamado para dar frutos. Israel foi criado para representar a santidade de Deus no meio dos gentios. Deus vocacionou Israel para dar frutos de justiça. Mas Israel falhou continuamente em fazer isso. Aí então Jesus ele vem e age como o quê? Um juiz. Ele usa sua autoridade divina para pronunciar um juízo. Por intermédio de Malaquias 430 anos antes. E quando ele pisa pessoalmente no templo em Jerusalém. O juízo foi anunciado em 430 a.C. O juízo foi reforçado no ano 33 depois de Cristo, pessoalmente por Deus presente, o Emanuel, e o juízo foi executado em 70 depois de Cristo. Aplicação para nós hoje, irmãos. A gente foi lá na história, a gente foi lá 430 anos, a gente caminhou pelo pátio do templo, a gente viu Jesus derrubando as mesas, as cadeiras, as mercadorias. Aplicação para nós hoje, agora então. Nós somos nação santa. Nós somos um povo de Deus. Nós somos geração eleita. Nós somos um povo adquirido pelo sangue de Deus. Aquele que aplicou juízo no templo de Jerusalém morreu e derramou seu sangue por um povo, do qual ele adquiriu da própria justiça divina condenatória. E nós somos sacerdotes reais. Malaquias foi escrito para quem? Para sacerdotes. Nós somos sacerdotes reais. O que é sacerdócio real? A gente promove a adoração e tudo que é necessário para a adoração a Deus. E a gente real porque a gente cuida do território de onde a igreja avança e protege. A gente governa no reino de Deus. E por que nós somos isso tudo que Pedro escreve? Pedro que estava lá presente e viu a figueira seca. 1 de Pedro capítulo 2, 9. Por quê? Para mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus chamou um povo para mostrar às pessoas de que Jesus é admirável, a sua bondade. Nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ainda Pedro escreve: vocês também são pedras vivas. Vocês, pedras vivas, pedra. Quando os juntam, é edificada uma casa de Deus, um templo espiritual. Não é mais o templo. O templo foi destruído em 70, nunca mais foi construído mais nenhum templo. Nós que somos pedrinhas, que formam, quando a gente se une, a gente forma um templo. Além disso, nós somos sacerdotes santos. Nós oferecemos sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Lembrem de Malaquias? Os sacrifícios dos sacerdotes não agradavam a Deus. Deus não recebia nada do que era feito na religiosidade vazia deles. Deus não recebia nada que era feito na religiosidade em 430 a.C. e nem em 33 depois de Cristo, que ele chegou destruindo tudo. Mas nós somos sacerdotes que oferecem sacrifícios agradáveis a Deus. E como dizem as Escrituras, eu ponho em Sião uma pedra angular, que é o Cristo, escolhida para grande honra, para nós honrarmos a Ele. Verso 7, 1 de Pedro capítulo 2: vocês, os que creem, reconhecem a honra que é devida a Deus, para honrar a Deus. O profeta Malaquias está dizendo: se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Se eu sou pai de vocês, onde está o temor e obediência ao pai de vocês? Aí Pedro escreve:
agora já não é mais edifício. Agora vocês também são um povo, que vocês formam um edifício, cada um é uma pedra viva, que é a casa de Deus, para honrar a Deus, para mostrar às pessoas o quão maravilhoso é esse Deus. Aplicando para nós, para a gente pensar, você se considera uma pedra viva que faz parte da edificação do templo de Deus, a igreja? A gente se põe como pedra viva para a edificação do templo de Deus, que é a igreja? Tem havido sacrifício da nossa parte? O que fizeram com a igreja? Ou melhor, inventaram uma falsa igreja, onde o sacrifício é dinheiro dado. Você sacrifica seu dinheiro para covil de ladrões, né? Roubarem o dinheiro das pessoas. Mas Jesus já foi o sacrifício. Porém, o Evangelho continua falando de sacrifício nosso. Reconhecendo a bondade de Deus do sacrifício na cruz, apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo. Uma pedra viva que se apresenta e que se esforça e que se sacrifica para a edificação da casa de Deus. Os sacrifícios que a gente faz, a nossa entrega de corpo, alma, de mente, tem agradado a Deus? Perguntas retóricas para a gente pensar. Na época de Malaquias, o povo chorava, reclamava com Deus, que parecia que o que eles faziam não era atendido. Há alguma percepção da nossa parte que o nosso sacrifício tem sido recebido por Deus ou não? A minha vida cristã, o meu caminhar cristão, o meu esforço cristão, eu percebo essa recepção de Deus do meu caminhar, da minha vida de obediência, dos meus atos? Deus está recebendo o que eu faço por meio do meu corpo? Deus está recebendo o que eu faço em prol da sua igreja? Eu tenho feito alguma coisa? Há frutos em mim sendo produzidos que são agradáveis a Deus? Israel falhou miseravelmente. Israel falhou miseravelmente. A pergunta é: nós temos falhado? Nós temos falhado? Estamos sob o risco do julgamento divino? Pedro percebeu, isso é muito sério, irmãos. Pedro percebeu que no dia posterior que a figueira havia sido amaldiçoada, havia secado completamente, aquele que percebeu isso escreveu o seguinte, na 1 de Pedro capítulo 4. Olha o que ele escreveu: chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus? E se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Pedro, que viu a figueira seca e viu o que Jesus fez no templo, escreve isso para a gente. Existe juízo na casa de Deus, assim como houve juízo na chamada casa de Deus lá atrás, assim como 430 anos antes Malaquias falou: eu irei e pisarei no templo de vocês, na casa, para julgamento. O julgamento aconteceu. Israel passa esse sufoco até hoje aí por causa disso que aconteceu. Jesus chorou: Jerusalém, eu queria tanto que vocês reconhecessem que Deus os visitou, mas vocês não reconheceram. Não vai ficar pedra sobre pedra. Te cercarão, farão rampas,
Se você for estudar a história da invasão do general Tito a Jerusalém, os muros eram altos, os romanos construíram rampas de terra, foram depositando terra. Aí alguns judeus se esconderam na fortaleza de Massada. Alguém já leu sobre essa história? Massada era uma casa real de Herodes no alto de uma montanha. Um grupo de judeus se esconderam lá, era muito alto. Sabe o que os romanos fizeram? A engenharia deles? Terra, depositando terra, eles foram fazendo rampa. Chegaram em Massada. Quando eles chegaram em Massada, pesquisem para ver, todos tinham se matado, ao invés de, para não se entregarem aos romanos. Chegou o julgamento para Israel. Israel, em desobediência, teve Deus pisando no templo, para julgamento, conforme foi profetizado em Malaquias capítulo 3, verso 5. Mas Pedro, que estava lá e viu tudo isso que falou, Deus começa a julgar pela sua casa. E a sua casa é formada por pedras vivas, pessoas que se movem, pessoas que se unem. Há um grande mal quando as pessoas dizem: não, Jesus veio para salvar, Jesus não veio para julgar. É um erro terrível. João capítulo 3, verso 16 em diante diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele enviou o Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo do meio dele. Então, se terminar aqui, Jesus veio, ele não veio para condenar o mundo. Olha só, ele veio para salvar todo mundo, ele não veio para condenar ninguém. Isso é um grande erro de verdades sendo ditas, não completas. Porque no verso 18 está assim, não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado. O mundo quando Jesus veio, o mundo já estava condenado por não crer no Filho único de Deus, e a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque os seus atos eram maus. Quando Jesus vem, o mundo já estava condenado. Quando Jesus vem, o templo, a casa de Deus israelita, já iria ser julgada. E nós, os gentios, recebemos o quê? A graça da sua redenção pela morte de cruz. Agora nós, os gentios somos uma nação, somos uma casa de Deus. E Pedro, que estava lá, escreveu: o julgamento começa pela casa de Deus, assim como começou pela casa de Deus de Israel. No verso 17 de Marcos 11 que a gente leu, a minha casa é casa de oração. A casa de Deus é casa de oração. É casa que fala com Deus. As pedras vivas, quando se reúnem e formam uma casa, é para a gente orar, conversar com Deus, para a gente meditar em Deus. Só que Jesus, ele fala o seguinte: vocês a transformaram em covil de ladrões, transformaram a casa. Quantos lugares estão transformando a casa de Deus em outras coisas, que ela não é mais a casa de oração? Quantos lugares virou entretenimento? Quantos lugares que o objetivo é se aparecer, é ter os minutos de brilho, o palco? Quantos lugares vocês a transformaram no esconderijo de ladrões? Mas quantos lugares se transformou no esconderijo de adúlteros, de assassinos, de corruptos, de fofoqueiros, de invejosos, cobiçosos, gananciosos, de perversos, avarentos, etc, tudo que Jesus falou. Quantos lugares, quantos escândalos a gente está vendo aí nas mídias
sociais. Então, irmãos, para concluir, para a gente refletir a nossa fé. A gente precisa refletir a nossa fé e como nós correspondemos com Deus. Evangelho é sério. Evangelho é beleza maravilhosa. Olha que beleza. Olha que revelação nós temos. 430 anos antes de Cristo, Deus fala, dá tempo, paciência. O povo não muda, ele cumpre o que falou. Eu vou julgar, julga. E há um povo que Deus vai tratar com eles ainda, que agora sofre consequências porque Jesus pisou lá e aplicou juízo sobre eles. A gente precisa refletir a nossa fé com a maneira que nós nos apresentamos como sacerdotes. Eu e você somos sacerdotes. E aquele que ensina, tem um texto que fala, vai ser mais cobrado ainda. Dá vontade de sair correndo aqui. Aquele que ensina será mais cobrado. Que loucura. A gente precisa repensar, ou pensar, ou agradecer a Deus, porque Deus nos coloca como sacerdotes, sacerdotisas que sacrificam algo custoso. A gente sacrifica o nosso melhor, e não a parte doente que os sacerdotes que foram chamados a atenção por Malaquias, por Deus, por meio do profeta Malaquias, sacrificavam a parte doente para Deus. A gente está entregando o que para Deus? A nossa parte doente, cansada, o nosso resto, é algo para a gente pensar, a parte de mim. Qual é a maneira que a gente zela pela casa de Deus? A cultura fez com que ir a um culto, eu sou um consumidor de culto, mas eu não me envolvo como um sacerdote promotor da adoração no cuidado e na edificação dos demais. Aí João escreve, Jesus fez um chicote de cordas, expulsou toda aquela gente dali, expulsou os animais que estavam ali, derrubou mesa, cadeira, pegou as moedas, jogou tudo pelo chão. Imagine a ira de Jesus. Irá não é pecar não, tá gente? Irá não é pecar. Disse aos que vendiam pombas, tire isso tudo daqui, parem de fazer a casa do meu pai um mercado. E concluiu assim, João escreve, os discípulos dele lembraram das palavras das escrituras sagradas que dizem, o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Está escrito em João, capítulo 2, verso 17, é o Salmo 69, verso 9. O zelo de Jesus pela casa de oração queimava dentro dele como fogo. Edilson, pode falar, Paulo. Teve tempo para pensar. Ele foi na véspera, visitou, voltou para Betânia, fez o chicote e nessa segunda ida que ele toma atitude. Ele não fez uma coisa assim rompante. Perdeu a cabeça, surtou, né? Ele não surtou. Hoje que eu me deparei com isso. Perfeito. Até então eu achava que era um ato rompante, repentino. Um surto, né? Psicótico. Ele foi de caso pensado, ele foi no caminho, ele já ilustrou com a figueira, ele teve tempo de fazer o chicote, ele foi um propósito, intencional. Eu acho que isso saltou aos meus olhos hoje. Para mim, aí eu usava também a questão da ira, né, e tal. Jesus estava consciente e presente ali desde a véspera. Ele não perdeu a cabeça, né? Ele não perdeu a cabeça. Mas estava com ira santa, firme, né? Estava firme no propósito, né? Eu achei esse texto. Aí João escreve: os discípulos lembraram de Salmo 69.9. O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Amor de Jesus pela casa de oração. Imagine agora que ele que estava lá foi para a cruz derramar o seu sangue por um povo que se tornou agora a casa de pedras espirituais que se unem. Vocês acham que
Jesus, o zelo não é maior ainda? Quando Paulo perseguia os cristãos, Paulo, por que tu me persegues? Não está perseguindo só as pessoas, está perseguindo quem? O Cristo. E daí é que a sinceridade nossa como cristãos, é por isso que Jesus fala que o caminho é estreito, a porta é estreita, poucos vão passar, porque a falsa religião, ela não ensina a ter zelo. E quando fala de zelo, está usando controle sobre pessoas, escravidão de pessoas, de domingo a domingo, em escalas intermináveis, e comercializando. Eu tive em Niterói, numa grande igreja, que eu me senti como Paulo no Areópago. A quantidade de comércio que tinha e a quantidade de voluntários que serviam, tudo uniformizados para ter um evento que se pagava R$80 para ir bandas famosas e pregadores famosos, uma galera movendo um esquema de vendas de camisa de livros e disso e daquilo. Transformaram um lugar que era para ser de casa de oração em mercado, comércio. É daí que eu temo quando leio 1 Coríntios 11, por causa de não discernir o corpo. Uma pedra viva não discerne, não cuida, não dá atenção, não edifica uma outra pedra. Isso é não discernir o corpo, despreza o outro, despreza a comunhão. Dane-se quem Paulo André, Alessandra, dane-se Suzana. Isso é não discernir o corpo, é o desprezo que estava fazendo na igreja de Corinto. Comiam o pão, bebiam o melhor vinho, e bebedavam, e tinha gente que ficava com a boca seca. Não discernir o corpo. Há muitos que estão doentes. Há muitos que... são três coisas, me ajude aí. Há muitos que estão doentes, há muitos que morrem, e há muitos que estão fracos. Vai entender a fraqueza. Não tem zelo pela casa de Deus, fraco. Porque existe um rei, existe um Senhor. A pergunta para nós não é para colocar medo, é para despertar em nós um temor a Deus. Porque geralmente não ensina dessa forma. Geralmente fala assim, você tem que ser fiel à sua denominação, você não pode faltar culto. Mas é muito mais profundo do que isso. É sobre o julgamento sobre a falsa religião. Julgamento sobre uma religiosidade de aparência de folhas. Só tem folhas e não fruto. Ah, mas não é a minha estação ainda de dar fruto. Foi chamado a salvação, não tem estação, é fruto. Quem está dizendo e quem está ensinando é o rei, é o dono da igreja, é o que morreu pela igreja. É isso que o episódio da figueira está ensinando. E Marcos deixou bem claro, tinha folha, não tinha fruto, porque não era a época do fruto. E Jesus seca a figueira, simbolizando Israel, que foi vocacionado para dar fruto independente de estações. A igreja é a mesma coisa, independente de estações. Vamos dar frutos, irmãos. Temos falhado? Israel falhou miseravelmente. Temos falhado? Peça perdão a Deus. Eu já pedi, estou pedindo. A gente precisa exercer melhor, cada vez mais, o nosso sacerdócio. A gente deve olhar para dentro de si e olhar para o Senhor, o Rei da igreja, com temor. Olhar a bondade, a gente cantou sobre a bondade, mas foi lido aqui um salmo sobre a honra dada ao Senhor. Está bem linkado, né? A gente nem combinou isso. Eu nem sabia. Não. A gente nem combina, porque eu sou procrastinador, eu só faço em cima da hora as coisas. Então, irmãos, ore
Curva sua cabeça agora. Ore ao Senhor, do seu Senhor. Converse com Ele agora, tira um tempinho com Ele. Abra seu coração. Avalie, faça uma autoanálise, examine a si mesmo. Eu não vim aqui para julgar ninguém, mas eu aprendi que toda pregação deve se considerar que todos precisam de salvação e de arrependimento. Desde uma igrejinha pequenininha, aprendi com Timothy Keller. Ó Deus, eis-nos aqui. Eu quero te pedir perdão, Senhor, pelas vezes que eu usei a casa de oração com outras intenções. Eu quero te pedir perdão, Senhor, pelas vezes que eu estive unidos como pedra, uma pedra com os meus irmãos, formando um templo espiritual, mas eu estava desligado. Estava pensando em outras coisas, estava pensando só em mim mesmo. Eu estava super cansado, desgastado. Quantas vezes eu te dei resto de mim, resto da minha vontade, resto dos meus sonhos, resto do meu tempo. Quantas vezes, Senhor? Muitas vezes. E obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos dando o tempo de arrependimento. Obrigado, Senhor. Que haja em nós um temor, mas um temor não por medo, mas é respeito e admiração. Não é medo que o Senhor quer nos colocar. Eu entendi isso, eu espero que meus irmãos também entendam isso. É respeito e admiração, isso que é temor. Porque medo a gente não precisa ter, se a gente cresce, se a gente dá fruto. Obrigado, Senhor, por nos dar a possibilidade dessa leveza, de não ter medo de Deus. Mas nosso coração é tão perverso, Senhor, que muitas vezes se desviam e a gente despreza a honra ao Senhor, o respeito, a admiração, e a gente vai admirar outras coisas. E quantas vezes o retorno, quando a gente retorna para o Senhor, é com o resto. É com avareza, é com cansaço, é com falta de tempo, é com desobediência, obediência mais ou menos, a gente faz pela metade. Perdoa a gente, Senhor, perdoa a gente. Obrigado pela tua longanimidade, tardio em se irar. Obrigado pelo tempo. Obrigado, Senhor, como que o Senhor sofre em ver a rebeldia de um povo, e o Senhor tem a longanimidade, o Senhor é tardio para se irar. Deus, não permita que a gente passe pela sua ira. Se tiver que disciplinar-nos, disciplina-nos, Senhor, pelo seu amor. Tenha misericórdia daqueles que estão fracos, Senhor, fracos, enfermos. Tenha misericórdia, Senhor, por favor. E dai-nos, Senhor, um ambiente nesse lugar, quando a gente se une e se forma uma casa de oração, um ambiente para agregar outras pedras vivas para serem edificadas, Senhor. Use-nos com o fruto do Espírito. Ajude-nos a produzir frutos de obediência, frutos para fazer as pessoas te enxergar como belo ao Senhor e como admirável ao Senhor. Honramos ao Senhor, queremos honrar o Senhor. Que seja esse o nosso propósito, o nosso projeto de vida. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Senhor, se derramar meu sorriso, meu pesar, eis a minha entrega, eis a minha entrega, aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar, eis a minha entrega. Como um Deus
entrega.